amados irmãos e amigos, com paz do Senhor. Com alegria e gratidão a Deus, estamos gravando hoje a leitura diária da lição 6 da nossa revista de adultos, editada pela CPAD. Lição 6 será estudada no dia 5 de fevereiro de 2023, sobre o seguinte tema: o avivamento no ministério de Pedro. Leitura diária de sábado. Está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 39. O tema para nosso breve comentário: não deve haver proibição para falar em línguas. Estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2023 o seguinte tema: aviva a tua obra. O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Esse primeiro trimestre está sendo comentado pelo amado pastor Elinaldo Renovato. Leamos então nosso texto sagrado. Repetindo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas. O apóstolo Paulo reconhece que a igreja de Corinto era detentora de todos os dons espirituais. Vejamos como o apóstolo se expressa dirigindo-se a essa igreja. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos é dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos, nele e em toda palavra e em todo conhecimento. Como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nem um dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 4 a 7. A igreja de Corinto era uma igreja avivada. Todos os dons do Espírito se manifestavam nessa igreja. Apesar de todo esse grau de espiritualidade, a igreja de Corinto precisava ser ensinada, ensinando de maneira correta de administrar os dons espirituais. Os dons do Espírito são dados à igreja para 3 finalidades específicas. São elas: edificação da igreja, exortação aos crentes e consolação aos crentes. O Espírito Santo transmite uma mensagem ao espírito do crente. Essa mensagem pode ser transmitida em línguas estranhas para ser interpretada ou na língua conhecida da igreja. O crente que recebe a mensagem pode retê-la até o momento propício para entregá-la, sem interromper o andamento do culto, pois o espírito do profeta, não o Espírito Santo, é sujeito ao profeta. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 22. Uma igreja pentecostal não pode proibir os crentes de falarem em línguas, mas é dever dos crentes usar o dom de línguas com sabedoria, para não interromper o pregador, nem impedir os demais irmãos de ouvirem a mensagem. Paulo recomenda que se faça tudo com ordem e decência. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 40. O que profetiza edifica a igreja, e o que fala língua edifica-se a si mesmo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 4. Deixemos o Espírito fluir. O nome de Jesus será glorificado. Os pecadores serão salvos. A igreja edificada e fortalecida na fé.
Amém. Pastor José Serafim de Oliveira.